Boa tarde. Vamos então à última sessão de apresentações, com iniciar a professora Isabel Matos Dias, com uma apresentação sobre a Merleau-Ponty. A professora é professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A sua formação académica incidiu na área da fenomenologia, como mostram as suas dissertações de mestrado e doutoramento sobre a filosofia de Maurice Merleau-Ponty. As suas investigações têm-se envolvido nos âmbitos da fenomenologia, da arte, do corpo e dos sentidos. Tem uns textos publicados em Portugal e no estrangeiro sobre estes temas, e ainda sobre o trabalho de dois artistas portugueses, Vieira da Silva e José Pedro Croft. Dos seus livros destacamos o Elogio do Sensível, Corpo e Reflexão em Merleau-Ponty, Uma Ontologia do Sensível, a Aventura Filosófica de Merleau-Ponty, Merleau-Ponty, une poétique du sensible, e Estética das Artes e Controvérsias para o século XXI. Obrigada, muito boa tarde a todos. E começo por agradecer ao professor Carlos Val o convite para participar neste colóquio, que tem como tema uma questão que desde sempre entrou nas minhas preocupações e que tem acompanhado a minha investigação, que é a relação entre a arte e a filosofia. Eu infelizmente não pude estar de manhã, mas se ao longo deste dia, olhando para o programa, nós encontramos respostas diversificadas a esta questão e também autores em contextos e épocas tão diferentes, é porque a questão da arte teve o poder de aglutinar todos os próprios filósofos em torno deste colóquio. De facto, antes de mais, importa-nos perguntar e pensar por que será que os filósofos se preocupam com a arte? Por que é que privilegiam determinadas artes em detrimento de outras? Qual é o estatuto e o lugar da arte e das artes na filosofia? Ou pensar também o que é que traz a reflexão sobre a arte e a experiência da arte à filosofia. O que é que isso nos traz? Mas penso que também seria interessante ver a questão do avesso e convocar artistas e perguntar o que é que traz a filosofia à arte e às artes. A arte é filosofia? A filosofia é arte? Penso que são questões de fundo que estão presentes na questão que serviu como tema, como núcleo temático deste colóquio. E esta relação entre a arte e a filosofia é tem uma particular acuidade na arte contemporânea, que é pela sua tonalidade provocatória, que incita ao espanto e ao questionamento, que são traços habitualmente atribuídos à atividade filosófica. Há, de facto, uma inquietante estranheza na arte moderna e contemporânea, que interpela a filosofia. Aliás, na contemporaneidade, as interrogações da filosofia sobre a arte partem das práticas artísticas e das próprias obras de arte. É a partir delas que se coloca a relação entre a arte e a percepção, a obra de arte e a experiência estética, o estatuto da obra de arte, a natureza da imagem. Quase todos os filósofos contemporâneos têm inúmeros textos sobre as artes, nomeadamente a literatura. O filósofo que aqui me ocupa, Merleau-Ponty, tem como um interlocutor de fundo Proust. Está sempre presente, mesmo que não de forma explícita, ao longo de toda a sua obra. E Merleau-Ponty chega mesmo a dizer que ninguém foi mais longe do que o escritor na compreensão das relações entre visível e invisível e na reconciliação das ideias com o sensível. Temas que lhe são muito caros.
Proust, mas também Valéry, Claudel, Baudelaire, Saint-Simon, Michaud, e entre outros. Mas o que também é curioso e interessa constatar é que, apesar destas referências à literatura serem até mais presentes do que as da pintura, a pintura é a arte que Merleau-Ponty privilegia. E talvez a arte que interpelou a filosofia, que mais interpelou a filosofia contemporânea. Já que a música, a dança, a escultura não têm a mesma presença nos textos dos filósofos. Claro que nós não podemos esquecer a importância dos textos sobre o cinema do Deleuze e mesmo os que vão surgindo sobre a videoarte ou sobre a dança. Mas se pensarmos, Merleau-Ponty escreveu sobre César, Sartre sobre Tintoretto, Foucault sobre Magritte, Deleuze sobre Francis Bacon, Maldinet sobre Talcott, apenas para enumerar alguns. De facto, há que perguntar de onde advém este privilégio da pintura nos textos dos contemporâneos, tanto mais que a filosofia se tece no discurso. Radicará o privilégio na importância da imagem nos dias de hoje e na crítica à representação, onde convergem pintores e filósofos? Privilegiar a pintura é sublinhar a importância do silêncio e do pré-verbal na filosofia. E isso traz questões ao próprio discurso filosófico. E Merleau-Ponty sabe bem isso. Mas o privilégio da pintura radicará também no privilégio que a nossa tradição deu à visão. A questão do que é a arte para Merleau-Ponty, ou seja, da natureza da arte, coloca-se neste horizonte problemático. Mas a sua elucidação é indissociável de uma outra formulação. O que é a arte em Merleau-Ponty? O que é a arte para Merleau-Ponty é uma coisa. Para Merleau-Ponty há uma definição. Como é que ele entende a arte? O que é a arte em Merleau-Ponty? Ou seja, qual é o lugar e o estatuto que ocupa a arte na dinâmica interna da sua própria filosofia. Todas estas questões se cruzam e disseminam por diferentes textos. Encontramos alusões e referências à arte em quase todos os textos de Merleau-Ponty, o que não significa que a arte tenha um tratamento autónomo e mesmo explícito. E não encontramos mesmo análises de obras de arte específicas. Até mesmo nos textos em que a arte tem uma incidência mais forte, como é o caso da pintura. Refiro-me ao célebre texto de 1945, A Dúvida de Cézanne, onde Merleau-Ponty refere diversos quadros, mas não preocupa a análise de nenhum em especial, o que mostra que a escolha o seu interesse pela pintura e o seu interesse por Cézanne não vem do lado da história das obras, sem mais ou da análise das obras, mas está sobretudo interessado em compreender o olhar de Cézanne, aquilo para onde ele olha e como é que ele olha, o seu processo de ver, e assim como também num outro texto muito célebre, O Olho e o Espírito, L'Œil et l'Esprit, um texto que foi escrito e publicado em 61, no ano em que Merleau-Ponty subitamente morre, e que é um texto que ele escreve para uma revista, para o primeiro número de uma revista sobre arte, Art de France.
que depois, mais tarde, em 64, será publicado em livro. Aliás, há uma tradução portuguesa desse texto. Em 1945, que é a data da publicação da Fenomenologia da Percepção, a sua obra nuclear, há outros dois textos que também ajudam a pensar estas questões. Portanto, temos A Dúvida de César e um outro, O Cinema e a Nova Psicologia, e O Romance e a Metafísica. Este é escrito, é uma reflexão sobre o romance a partir da publicação de um romance da Simone de Beauvoir, L'Invité. Dos anos 50, eu destacaria, sobretudo, um texto que é importante para tudo isto, A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio. É um texto de 1952. É um texto que Merleau-Ponty dedica a Sartre, mas que tem como interlocutor principal André Malraux e a sua obra As Vozes do Silêncio, Les Voix du Silence, que tinha sido publicada no ano anterior. Aliás, neste texto, a primeira parte deste artigo é dedicado ao Pierre Franck Castel, portanto, o Diploma da História da Arte, e depois há uma discussão cerrada com Malraux, com inúmeras questões sobre a criação artística, a relação entre a pintura e a literatura, sobre os museus, uma grande crítica de Merleau-Ponty aos museus, que ele considera como uma espécie de necrópole das obras, porque diz que elas perdem vida no museu, portanto que é muito discutível e que dá para discutirmos, mas que é um texto também muito interessante. E depois encontramos notas esparsas nos cursos que deu e, claro, além da Fonologia da Percepção, encontramos também na sua última obra, Invisível e Invisível, sobretudo há notas de trabalho muito interessantes, onde há pequenos apontamentos sobre a arte. São notas muito difíceis, é uma obra muito interessante, porque Merleau-Ponty estava a escrevê-la quando morreu, em 61. E dessa obra ele só tinha redigido um capítulo, que é o capítulo de L'Entrelac de Quiasma, o entrelaçamento e o quiasma. E, como morre subitamente, a obra ficou por terminar. Mas o Claude Lefort, seu amigo e antigo aluno, conseguiu recolher os papéis, portanto havia imensas notas de trabalho, portanto grande parte da obra são as suas notas de trabalho. E são quase como aforismos, mas que com uma intensidade muito grande de pensamento, mas difíceis de interpretar porque têm que ser lidas à luz da dinâmica e do contexto de todas as outras obras. Ora bem, a resposta ao que é a arte para Merleau-Ponty encontra-se assim inscrita no próprio processo de fazer filosofia e na direção de radicalidade e de profundidade para que a sua filosofia aponta, sempre virada para o que está por debaixo e não se vê, para os estratos mais arcaicos da realidade, que, quanto a ele, a filosofia clássica, polarizada em Descartes, dissimulou e esqueceu, norteada pelo ideal de clareza e de distinção. Daí que a reflexão filosófica, para Merleau-Ponty, tenha como papel importante acordar o que está adormecido. Portanto, acordar a consciência para a sua vida irrefletida nas coisas, diz ele, despertá-la para a sua própria gênese. Portanto, esse sentido de acordar, de despertar, de avivar aquilo que está lá e de facto não se vê, e porque não se vê e porque ficou ofuscado, esqueceu-se. A arte para Merleau-Ponty é indissociável da fenomenologia que ele adota e
também da sua ontologia do sensível, que já está delineada em filigrana nos seus primeiros textos, na sua fenomenologia da percepção. Significa isto que a arte não entra, quanto a mim, no âmbito da estética, para Merleau-Ponty. Não encontramos uma estética nos seus textos, porque nunca encontramos os temas clássicos de referências ao belo, ao juízo estético, a normas ou critérios de classificação de obras de arte. E a arte também não é, para ele, do âmbito gnoseológico, nem reavia a um sujeito. Questões que nós sabemos cruciais na estética. Mas se não há uma estética, há, isso sim, uma estésica, terminologia de Valéry, e uma estesiologia ontológica. Estésica é um termo decalcado da etimologia grega de estética, de aistesis, que significa sensação, faculdade de sentir, percepção pelos sentidos. Estesiologia, aistesis e logos, significa essa junção. É um termo de Merleau-Ponty para insistir nessa junção, na articulação, sobretudo nos seus últimos textos. Ele tenta articular o que a tradição dissociou. Aqui, nestes termos, muito claramente, o sentir e o pensar, o que eu quero falar. Para o autor, a arte é indissociável do sentir e dos sentidos, da percepção e do corpo. Eu penso que Merleau-Ponty estaria de acordo e agradar-lhe muito a afirmação de Valéry, que eu vou citar, e que Valéry escreve no seu curso sobre a estética, numa das suas partes. Ele divide a estética em várias partes, estésica e poética, e numa das suas partes ele diz o seguinte, no discurso sobre a estética de 1938, e cito: se tivesse de escolher entre saber como e porquê uma coisa é bela e saber o que é o sentir, escolheria o sentir, na certeza de que este me devolveria todos os segredos da arte. Ora, realmente, também para Merleau-Ponty, os segredos e os mistérios da arte se inscrevem no sentir, na vida do corpo e dos sentidos. Essa vida de relação com o mundo e com os outros, que se expressa e se metamorfoseia em obra de arte. De certo modo, a obra de arte é, depois veremos, uma metamorfose do corpo. A adesão à fenomenologia, tal como o seu interesse pela arte, radicam na tentativa de mergulhar nesses segredos do sentir e do sensível, nesses meandros mais arcaicos da experiência originária que nos liga ao mundo e que muitas vezes a filosofia tem dificuldade em agarrar, porque também tem dificuldade em ter uma linguagem para dizê-la. Aqui um parênteses, o Merleau-Ponty, este tema de uma experiência originária pré-verbal, muda e interpredicativa na expressão dele, é um tema que sempre também o acompanhou nos seus textos e que, aliás, também vem de Husserl. E um dos problemas que sempre o preocupou nos seus textos sobre a linguagem é como é que como pode articular o pré-verbal com o verbal. Se a percepção é vivida, e se é vivida do plano do pré-verbal, então como ser capaz
de o verbalizar sem destituir, sem de algum modo o destituir e tirando-lhe a sua força e dinâmica, sem a reduzir totalmente ao verbal. Ora bem, a adesão é na fenomenologia que tem como lema, como todos sabem, o retorno às coisas mesmas, aos fenómenos, que não dissocia o que aparece do modo de aparecer, que leva Merleau-Ponty a eleger a pintura de Cézanne, podendo considerar-se a pintura de Cézanne uma fenomenologia figurada no seu próprio exercício. Filósofo e pintor criticam o pensar dicotómico, as cisões entre sensível e inteligível, sentir e pensar, visível e invisível, olho e espírito, próprios de uma construção mental e de um verbalismo conceptual que dissimula e esquece o solo das suas origens. Cézanne, nos textos, nas suas entrevistas e nas suas conversas com Joaquim Gasquet, refere-se muito, e Merleau-Ponty está sempre a citar, na dúvida de Cézanne, refere-se muito ao facto de querer pôr em causa essas dicotomias e querer ser capaz de pensar a experiência anterior a essas dicotomias, a experiência mais originária. Aliás, vale a pena também realçar aqui a afirmação de Cézanne, que não é por acaso que Merleau-Ponty escolhe para epígrafe de L'Œil et l'Esprit, e que ele comenta nos seus textos, nos seus cursos, e que é uma passagem das conversações de Cézanne com Gasquet. Cito Cézanne: o que procuro traduzir-vos é mais misterioso, imbrica-se nas próprias raízes do ser, na fonte impalpável das sensações. Fim da citação. Alguma coisa se oferece através das sensações, mas que está para além, na raiz, na fonte, na zona obscura do mistério. Esta afirmação de Cézanne recorda-me uma outra de Paul Klee, que é um pintor que tem muita importância também em L'Œil et l'Esprit. Em L'Œil et l'Esprit, curiosamente, a partir de certa altura, não é o Cézanne que é a figura central. Parece ser mais Paul Klee e até outros, como Giacometti. Mas Paul Klee é para ele muito importante. E não só as suas obras, mas os seus textos teóricos. Até porque tinham acabado, Merleau-Ponty era um homem muito bem informado, e tinham acabado de ser traduzidos para francês as obras, as reflexões teóricas de Paul Klee. E, na teoria da arte moderna, é o próprio Merleau-Ponty que cita o Paul Klee em L'Œil et l'Esprit. Da teoria da arte moderna diz o Paul Klee. Eu abreviei a citação. A obra de arte é, por excelência, gênese. Isto é, o pintor da gênese, como sabemos, Klee é o pintor da gênese. Ele diz: não se apresenta nunca como um produto acabado. E o nosso coração bate para nos conduzir para as profundidades. Fim da citação de Paul Klee. Ou seja, há em ambos os pintores, quer em Cézanne, quer Klee, e diria também quer em Merleau-Ponty, a mesma direção. Para as raízes, para a fonte, para a gênese, para as profundidades. Para uma dimensão impalpável, vivida num coração que bate, já que a metáfora do coração reavia a vida. Estas afirmações espelham a filosofia de Merleau-Ponty,
e a sua leitura da pintura, dado que para ele interessa-lhe compreender a pintura na sua gênese. E, de algum modo, esse seu interesse não está desarticulado da sua tentativa de compreender a gênese da visão. É por aí que ele privilegia Cézanne, que, nas suas palavras, quer pintar o mundo primordial ao nascer, a experiência primordial, pintar fenómenos e não objetos. Diz Merleau-Ponty em Le Doute de Cézanne, a dúvida de Cézanne. Ora, isto implica exercitar uma visão, agora uma expressão de Merleau-Ponty, exercitar uma visão que vai até às suas raízes. Implica remodelar o próprio olhar, ou seja, descontaminar o olhar e a visão. Ele não faz distinção aqui entre aquilo que impede de ver e que são os preconceitos. E é interessante porque tanto Cézanne como Merleau-Ponty, por isso Cézanne é fenomenólogo sem saber, tanto Cézanne como Merleau-Ponty põem em causa o pôr entre parênteses, todo o tema da redução, etc., é exatamente para pôr entre parênteses o que impede de ver, o que não nos deixa ver. Muito rapidamente, leio uma pequena passagem que mostra isto em Dúvida de Cézanne. Do Merleau-Ponty. Nós vivemos no meio de objetos construídos por homens, entre utensílios, em casas, ruas, cidades, e a maior parte do tempo não as vemos. Nós habituámos-nos a pensar que tudo isto existe necessariamente e que é inabalável. A pintura de Cézanne põe em suspenso estes hábitos e revela o fundo de natureza inumana sobre o qual o homem se instala. Como? Já por 6 minutos, pronto. Então vou abreviar. Desculpem, vou terminar só isto. Só dizer dizer o seguinte, que o próprio Cézanne também diz a Gasquet que quer calar a voz dos preconceitos e desfazer-se de um olhar já feito e construído, porque o que ele quer, isto é a expressão dele, é ser uma placa sensível onde a natureza se inscreva. De modo que ele poderá dizer que a paisagem reflete-se em mim, humaniza-se, pensa-se em mim, mas já não sou eu que a vejo. É ela própria que se dá a ver e que se mostra e se interroga a partir dos meus olhos. Ora bem, a pintura, isto é o fim da citação, a pintura de Cézanne funde-se com a natureza num verdadeiro, como ele diz, caos irisado. E com o seu olho dilatado, como dizia a Madame Cézanne, o Cézanne germinava com a paisagem. Tentando abreviar um pouco, mas a dizer 2 outras coisas importantes. É importante ver que ele valoriza, portanto, Cézanne, sobretudo pela forma de olhar e pelo modo de ver. Por outro lado, nós, portanto, já vimos que a arte tem que ser relacionada, para ele, com a percepção, com a visão, com o sentir. E já falámos também do corpo. E o Merleau-Ponty, não se pode pensar a arte, não se faz arte sem corpo, para Merleau-Ponty. Daí ele dizer que utiliza a expressão de Valéry, o pintor empresta o seu corpo. É como se o pintor empresta o seu corpo, oferece o seu corpo. E é emprestando o seu corpo ao mundo que transforma o mundo em pintura. A importância da pintura, de Merleau-Ponty,
advém de que toda a pintura para ele visa a gênese secreta das coisas no nosso corpo e a abertura às coisas sem conceito. Portanto, esta relação entre a arte e o corpo é um tópico que ficará para depois, mais tarde, poderem trabalhar, e também este sentido da gênese. Então, abreviando, já que não há tempo, dizer que o facto o Merleau-Ponty também diz que o sentido da filosofia é o sentido de uma gênese. Portanto, nós encontramos, quer em Merleau-Ponty, quer nos pintores, este olhar para a gênese. O que leva a que, de uma maneira muito husserliana, o Merleau-Ponty retome a expressão de que o filósofo é um perpétuo principiante. A expressão, também como ele diz, que a expressão do que existe é uma tarefa infinita. Estamos sempre a começar e a recomeçar. E, portanto, a própria filosofia também está sempre em gestação. Está sempre a remodelar-se e a reformular-se. Não há tempo para falar, mas diria que isto põe claros problemas ao próprio estatuto do discurso filosófico, que há imensos problemas aqui a pôr. No entanto, só queria também relembrar que o Merleau-Ponty aproxima a filosofia da arte por considerar exatamente que a filosofia e a arte, as suas obras são abertas, inacabadas, portanto, constantemente sempre a refazerem-se, de tal modo que ele gosta de citar Baudelaire na célebre expressão a propósito do pintor Corot: uma obra feita não é necessariamente acabada e uma obra acabada não é necessariamente feita. Muito obrigada e desculpe. Temos tempo para uma pergunta, se possível. Dos vários livros que mencionou, não mencionou o Olho e o Espírito. Eu gostava de saber se foi porque não achou pertinente. Eu mencionei imensas vezes, eu estive sempre a falar do Olho e o Espírito. Se calhar foi porque disse as leiras. O Olho e o Espírito, desculpe, devia ter dito em português, tem razão. Até disse que havia uma tradução portuguesa. Sim. Isso seria bárbaro. Mais uma pergunta. Obrigado, Isabel, pela tua apresentação, gostei muito de ouvir. Fizeste, num primeiro momento, uma referência, são duas questões, não é? Sim. Uma tem a ver com uma referência que fizeste, eu gostaria que pudesses desenvolver, se interessa, que é a referência que fizeste em relação a Marcel Proust, ou seja, a importância que Proust tem na obra de Merleau-Ponty. Eu desconhecia totalmente, sempre me interessei muito sobre as reflexões que o próprio Proust faz sobre a pintura, sobre Elstir, que é no fundo uma personagem do próprio romance. Gostava de te ouvir um pouco sobre isso. Gostava também que me falasses um pouco porque a importância que Merleau-Ponty dá à expressão da visão, ou melhor dizendo, naturalmente ele pode ter interesse pela questão da visão, mas pode-se dizer que na sua reflexão sobre a arte, questões como, por exemplo, a música, a dança, as artes performativas não têm papel, na medida em que para ele, sobretudo, a questão artística é uma questão que tem a ver com a visão e o facto com essa presença da natureza em nós? Vou começar por esta última questão. O tema da visão. O que acontece é que eu penso que um dos pontos por que Merleau-Ponty privilegia a visão é porque exatamente ele quer desconstruí-la. Ou seja, ele quer, toda a filosofia dele é uma tentativa de reformulação da filosofia clássica. E, portanto, uma certa filosofia clássica. E, portanto, ele quer criticar
quer uma visão que seja uma projeção do pensamento, em que em que de facto nós vemos e que pensamos. Portanto, há toda uma crítica que ele quer fazer a uma certa tradição. E como o sentido privilegiado na tradição foi a visão, eu penso que ele foi muito para o tema da visão, porque é um tema chave que poderia, a partir daí, repensar a própria tradição. No entanto, já que me pôs esse problema, era dizer o seguinte, é que eu oscilei muito durante muito tempo, e às vezes oscilo, quando leio os textos de Merleau-Ponty, entre a visão e o tato. O Merleau-Ponty trabalha o tato. O tocar é muito importante nele. De tal modo, encontram isso quer no visível e no invisível, quer no próprio olho e o espírito, quer até na filologia da percepção. E de tal modo é importante que, curiosamente, ele serve-se muitas vezes do tato para pensar do cego e da figura do cego que não vê e, portanto, tateia e que vê com as mãos, e ele serve-se disso para pensar os mecanismos da própria visão. Portanto, ele serve-se da cegueira para pensar a própria visão. E há aí um debate, e muitas vezes até parece, repare, o Merleau-Ponty diz assim, a visão interroga, a visão é palpação pelo olhar, palpação. Portanto, há sempre esse sentido, fala também muitas vezes em termos da relação com o mundo, até em termos, utiliza a metáfora do abraço. O abraço implica toque, que as pessoas se toquem. Portanto, o tato é, de facto, também importante nisso. Relativamente, eu sempre me questionei porque é que ele, sendo filósofo do corpo, não trabalhava a dança. Não sei se, provavelmente, porque também a dança contemporânea, naquela altura, nos anos em que ele escreve, não estaria tão desenvolvida, não sei, nunca pensei, não conheço bem a história da dança, mas para mim seria normal que ele, tal como as artes performativas. Relativamente à música, há referências dele à música, mas são referências muito pouco concretas e muito espalhadas, embora ele fale muito, por exemplo, do Schoenberg, que me interessa muito, etc. Estava-me a lembrar que no Olho e no Espírito, logo no início, ele diz que, enquanto a pintura parece que nos agarra à realidade e à materialidade, que a música parece que nos desprende disso. E, portanto, isto é apenas alguma coisa, há na música uma espécie de atmosfera que nos envolve, mas não tanto esse sentido do... Relativamente ao Proust, há vários textos e há mesmo um trabalho do Mauro Carbonha, que depois te direi, que é muito interessante porque fez uma tese sobre Merleau-Ponty e Proust. Onde é que se vê isso? Vê-se sobretudo no capítulo O Entrelaçamento e o Quiasma, porque ele para dizer o que é, quando fala das idealidades do horizonte, e a diferença entre idealidades do horizonte e idealidades escuras, idealidades do horizonte no plano da filologia de Husserl, ideias da inteligência para Proust, ele vai às ideias de inteligência para Proust. E, portanto, por outro lado, está sempre, e fala muito da sonata, da pequena frase, da petite frase, da sonata de Vinteuil e a importância que isso tem, como se aí tudo se concentre. Portanto, é muito interessante porque ele tem realmente uma grande admiração pelo Proust. Ele considera que, de algum modo, o Proust é um filósofo de exercício e que é como se a própria obra do Proust fosse para ele uma espécie de instrumento óptico, como diz o Proust, no tempo reencontrado, para poder ver melhor e ver diferentemente as coisas.
Podemos agradecer mais uma vez à professora Isabel Matos Dias. Obrigada.